Mães, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 1. E nós demos como título para esta série uma igreja de carne e osso. Uma igreja humana. Uma igreja formada por gente de carne e osso, seres humanos. Então nós estamos no capítulo 1 e nós vamos ler agora pela manhã, versículo 26 ao 31 deste capítulo. Com a graça de Deus, nós estaremos concluindo nesta manhã o capítulo 1 da carta aos Coríntios. E à noite entraremos no capítulo 2, verso 1 ao 5. Se você perdeu alguma das mensagens, já foram 4 mensagens nesta série, você vai no canal da nossa igreja e tem uma playlist que está sendo construída com essa série de pregações. Você pega desde o início e com certeza vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão King James atualizada. Ela não foge muito da versão mais comum na igreja presbiteriana, porque a versão corriqueira da nossa igreja é atualizada. Então, muda poucas palavras aqui, sinônimos, e por isso que eu estou usando, esse ano eu estou estudando a King James atualizada, então estou usando essa versão. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante na vida de cada um de nós, da Tua igreja aqui reunida, onde nós temos a oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O tema da nossa mensagem nesta manhã, dando sequência a essa série de exposições, baseado neste parágrafo, nesta perícope, é o chamado dos coríntios e a loucura de Deus. O chamado dos coríntios e a loucura de Deus. E eu quero começar com uma ilustração baseada numa história verídica, contada por um grande teólogo e exegeta, apesar de eu não concordar com muitas coisas que ele fala, mas ele tem se tornado cada vez mais conhecido no Brasil através das suas obras, que é um teólogo anglicano chamado N.T. Wright.
E N.T. Wright, no seu comentário expositivo, devocional da carta de Paulo aos Coríntios, que é um belíssimo comentário devocional desta carta, N.T. Wright começa expondo esta perícope, chamando a atenção para uma história real de um arcebispo da igreja anglicana. E ele diz que esse arcebispo ele foi arcebispo de Cantuária, que é a sede do bispado da igreja anglicana, de 1928 a 1942. E esse arcebispo, ele já estava velho, já com 80 anos de idade, com o corpo cansado, mas na época, os bispos, os líderes da igreja, eles não eram aposentados de forma compulsória, como acontece nos dias de hoje. Parece que quando completa 70 anos, eles são jubilados de forma compulsória, como era na igreja presbiteriana até recentemente, mas desde 2014 que essa norma caiu e agora, enquanto o pastor tiver vida e saúde e condições, ele pode ser eleito. Antes, 70 anos ele era jubilado. 70 anos ou 35 de ministério. Mas aí N.T. Wright conta que aquele bispo já estava com 80, ainda não tinha se jubilado, e um dia ele tomou a decisão com relação à jubilação. O corpo já não dava mais para as atividades. Só que ele chamou um amigo e ele confessou o seu medo de ser jubilado. Qual era o medo daquele arcebispo de Cantuária, daquele líder maior da igreja anglicana? Ele disse para o seu amigo: olha, eu vou pedir minha jubilação, mas uma das coisas que me preocupa em fazer isso é que até hoje eu sou alguém. A partir do momento que eu pedir a jubilação e que eu for jubilado, que eu entregar o bispado da igreja anglicana, a sede de Cantuária, a partir daquele dia eu serei ninguém. Um Zé Ninguém. E infelizmente é assim. É assim na vida de um bispo anglicano, é assim na vida de um cardeal católico, é assim na vida de um pastor protestante. Enquanto ele está na ativa, ele é alguém. No dia que ele se jubila, ele se torna um ninguém. Ele não vai receber visita, talvez nem da família. Ele não vai ser honrado mais. É assim na vida de um modo geral. Você hoje exerce uma função pública, você tem um cargo majoritário, você tem um cargo onde as pessoas estão ali sob o seu comando, e está todo mundo do seu lado, todo mundo lhe chama para jantar, para almoçar, todo mundo quer estar com você, os repórteres querem fazer entrevista. No dia que você entregar o cargo e que você vestir a bermuda e colocar o chinelo na aposentadoria, você se torna um ninguém. Muito bem. Mas o que isso tem a ver com o texto? Nós estamos vendo que a igreja de Corinto estava enfrentando um problema seríssimo de divisão. Capítulo 1, 2, 3 e 4 desta carta, Paulo trata deste problema, o principal problema da igreja de Corinto, que eram as divisões. Tem outros problemas, imoralidade, litígio, problemas familiares, problema doutrinário com relação à ressurreição, problemas de liturgia, mas o principal, e por isso Paulo dedica uma parte muito extensa da carta, era a questão das divisões. E nós já vimos que, quando Paulo trata do assunto, ele não olha para a divisão em si. A divisão é o sintoma, mas tem uma causa. Existe algo que está por trás dessas divisões que faz a igreja de Corinto estar dividida em partidos, em grupos, em nome dos líderes principais da igreja. Paulo, o fundador, Apolo, o que sucedeu Paulo,
Pedro, o líder do colégio apostólico, e um grupinho lá que era um grupo de Cristo que dizia que não tinha compromisso com homem algum e que todos os estudiosos dizem que era o pior grupo, porque era um grupo que não se submetia à autoridade. E na hora que ele não se submete à autoridade, ele não está se submetendo a Deus, pois quem estabeleceu a autoridade na igreja foi o próprio Deus. Quando você não se submete à autoridade constituída por Deus, você está automaticamente dizendo que não se submete à vontade de Deus. Mas qual era a causa dessas divisões? A causa dessas divisões era a mentalidade dos coríntios. Eles eram gregos, eles eram influenciados pelo pensamento grego, pela filosofia grega, pela retórica grega. Eles estavam acostumados com os sofistas, os filósofos, com os grandes oradores ali na cidade de Corinto, e eles estavam criando fã-clube em torno dos líderes religiosos da igreja, os pregadores da igreja, porque eles estavam confundindo o evangelho com uma filosofia, eles estavam confundindo os pregadores do evangelho, os servos de Cristo, os ministros, com os grandes oradores e os sofistas da sua época. Eles estavam com uma mentalidade completamente equivocada e mundana. Eles estavam trazendo a cultura lá de fora para dentro da igreja. E exaltando a sabedoria humana, exaltando os homens, colocando os homens num pedestal que não deveria estar. Aí Paulo vai na raiz do problema e Paulo começa a tratar daquela situação na igreja, chamando a atenção para esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Entre aquilo que Deus fez, que Deus determinou, e aquilo que a igreja de Corinto estava atrás, que era a sabedoria dos homens. E Paulo vai dizer que essa sabedoria de Deus era loucura para os homens, para os gregos, para os gentios, era escândalo para os judeus, mas que a sabedoria de Deus era a verdadeira sabedoria. Poderia ser loucura para os homens, poderia ser escândalo para os judeus, mas para Deus era a verdadeira sabedoria. E Paulo vai chamar a atenção para esse contraste e ele vai mostrar que a mensagem da cruz é exatamente a sabedoria de Deus. É loucura, mas essa mensagem, que não tem nada a ver com filosofia humana, que não é mais uma escola filosófica, a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, o homem ser salvo pela mensagem da cruz, é a verdadeira sabedoria de Deus. Para os gregos, para os judeus, loucura. E eu falei isso na mensagem passada. Porque, pense aí, meu irmão. Paulo diz aqui, onde é que está o sábio? Onde é que está o escriba? Onde é que está o inquiridor deste século? Onde é que estão as mentes brilhantes? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da mensagem da cruz, da pregação do evangelho. Porque é loucura. Como é que você pode crer que a sua salvação depende de um judeu do primeiro século que foi condenado, que foi morto numa cruz, que era a pior morte da época, e você crê que esse judeu é o salvador do mundo, é o Filho de Deus, e que ele, de fato, é aquele que ressuscitou e que virá o dia. Isso é loucura. Para as mentes brilhantes aí do mundo, é loucura. Mas Paulo diz que essa loucura é, de fato, a sabedoria de Deus. E no versículo 25 do capítulo 1, quando ele termina essa argumentação desse primeiro ponto a respeito da mensagem da cruz, e eu não dei muita ênfase a esse verso 25 na mensagem anterior, ele diz assim, que essa mensagem que ele proclama, que é Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, ele diz, todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí ele diz no verso 25, porquanto a loucura de Deus
é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. A loucura de Deus, que é a cruz, o Evangelho. E a fraqueza de Deus é mais forte que o poder dos homens. É o primeiro argumento que Paulo está utilizando para ir na raiz do problema das divisões. Ele diz, a loucura de Deus, o Evangelho, a cruz, a morte de Cristo, é mais sábia que a sabedoria dos homens. E essa fraqueza, aquele homem que morreu na cruz, que mostra fraqueza, é de fato o todo poder que o Senhor tem e é maior do que qualquer poder dos homens. Aí entra o segundo argumento de Paulo. Nesses capítulos, Paulo tratou do problema, verso 17, até agora, ele chama a atenção para o primeiro ponto, para resolver o problema das divisões, a cruz de Cristo. Aí ele vai dar outro exemplo, ele vai chamar a atenção para outro ponto, combatendo essa mentalidade dos gregos, da igreja de Corinto. Primeiro, a mensagem da cruz. Está dizendo, por que vocês não podem formar fã-clube em torno dos homens? Porque a cruz é a expressão máxima da loucura de Deus, da sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, é a cruz. Segundo, por que vocês não podem ter essa mentalidade e estar formando esses fã-clubes e criando tudo isso? Porque se essa sabedoria de Deus, essa loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens, esse contraste, ele diz, eu quero mostrar outro contraste para vocês. Qual é o contraste? É que a mentalidade do mundo se valoriza os alguéms, aqueles que são alguém, e não os Zé Ninguém. O mundo não olha para os ninguém, para os Zé Ninguéms, para os humildes, os pobres, os fracos. O mundo não aplaude isso, o mundo não quer saber disso. Os gregos, principalmente. Os gregos valorizavam, não só os gregos, como os romanos e os próprios judeus, eles valorizavam os guerreiros, os sábios, os inteligentes, os escribas, a elite, gente que tinha nobre nascimento, como Paulo vai colocar aqui. E, infelizmente, essa mentalidade lá de fora estava entrando na igreja. E a igreja estava valorizando homens de acordo com o padrão do mundo. E Paulo vai dizer, espera um pouquinho. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Primeiro, o método de salvação. Qual foi o método de salvação que Deus utilizou? Não foi o conhecimento, a gnose, a sabedoria, o logos humano. Deus usou a cruz para salvar o homem. Segundo, essa loucura de Deus é mais sábia do que os homens, porque, em segundo lugar, Deus não escolheu os que para o mundo são nobres, poderosos, influentes. Deus não resolveu dar prioridade a esse grupo, Deus resolveu dar prioridade aos que são simples, humildes, aqueles que são desprezíveis aos olhos do mundo. Os Zé Ninguém. Os Zé Ninguém. Então, Paulo vai agora virar o argumento contra eles. Se a igreja estava valorizando homens por causa da retórica, da eloquência, da sua capacidade, do seu pedigree, Paulo agora vai usar um argumento que os retóricos chamam de ad hominem. Ele vai pegar o argumento dos coríntios e virar contra eles. Vai pegar o revólver e colocar de frente deles. Dizendo o seguinte, igreja de Corinto, a mentalidade de vocês é de exaltação do homem, da cultura humana, da eloquência, da retórica, do nobre nascimento. Mas eu acabei de dizer para vocês que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, porque Deus não age de acordo com a mentalidade dos homens. Deus inverteu a coisa. Enquanto o mundo valoriza os alguéms, Deus valoriza os Zé Ninguém. E eu vou dar um exemplo. Vocês mesmos.
Olha como Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E um detalhe, meus irmãos, Paulo não está aqui humilhando aquela igreja, por favor. A proposta de Paulo aqui não é humilhar a igreja. Não é que Paulo está dando uma risadinha assim no canto da boca e dizendo assim, espera aí, igreja de Corinto, vocês estão aí se gabando, se orgulhando, se vangloriando dos homens, exaltando os homens. Quem são vocês? E aí Paulo está zombando da igreja ou rindo da igreja. Não é isso. Paulo quer mostrar para aquela igreja a graça, a misericórdia, a sabedoria, o amor de Deus. Paulo quer chamar aquela igreja a estar diante do Senhor. Então, é esse o ponto. Nós não temos motivos para se gloriar, para se vangloriar diante de Deus. Paulo fala de 3 coisas aqui que o mundo da época aplaudia, e o de hoje também. Mas a igreja não pode cair nessa. O que é que o mundo da época aplaudia? Os que são sábios, os que são poderosos e os que são de nobre nascimento. Quem é que o mundo aplaude? Os grandes intelectuais, os sábios, os sofistas, os filósofos, aqueles que têm uma gama de sabedoria, de conhecimento, acúmulo de conhecimento. Quem é que o mundo aplaude? Os poderosos. E a palavra poderoso aqui, que é a mesma palavra de onde vem dinamite, né? Dinamatoi, quando é usada para homem, não significa força, mas significa influência. Então, poderoso aqui é alguém que, em vista do que tem, do que sabe, das habilidades que possui ou das oportunidades que tem às suas mãos, ele é influente, ele é um poderoso. Então, Paulo está falando aqui dos filósofos, os sábios, e Paulo está falando aqui dos poderosos, os políticos, os guerreiros da época, os senadores romanos, as autoridades, homens de influência. E a outra coisa que Paulo coloca aqui, os de nobre nascimento. A turma que nasceu em berço de ouro, que tem pedigree, que tem sangue azul. É isso que o mundo aplaude. Aí Paulo diz, espera um pouquinho, vamos ver se aquilo que o mundo aplaude, se aquilo que o mundo coloca no pedestal, se Deus resolveu agir com essa mesma mentalidade. Então, olha como é que diz o texto. Paulo começa dizendo assim, irmãos, e pela estrutura do texto, eu não sei na sua versão, mas pela estrutura do texto, antes desse irmãos aqui, no próprio texto grego, pede um pos, uma preposição. Porque se você ler o verso 25, ele diz assim, porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Pois, irmãos, ou, portanto, irmãos, ou seja, ele vai chamar a atenção agora para mais um contraste. Lembra que eu falei? São 5 argumentos que Paulo vai utilizar aqui. O primeiro, a mensagem. A mensagem da cruz destrói toda e qualquer arrogância e sabedoria humana. Segundo, aqueles que foram alcançados pela mensagem. Os crentes de Corinto, que ele vai falar agora. E o terceiro argumento, que será a mensagem da noite, o pregador. O pregador era fraco, era Paulo. Então, Paulo vai destruir o argumento falando da mensagem, dos que foram alcançados pela mensagem, e a pessoa do pregador, que é o próximo sermão. Então, ele diz assim, pois, irmãos, em virtude desse contraste aqui que eu acabei de falar para vocês, pois, irmãos, ou portanto, contemplai a vossa vocação. Igreja de Corinto, diante do que eu acabei de falar para vocês, dessa sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, mas essa loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens, do que eu acabei de dizer para vocês, desse contraste que há entre a loucura de Deus e a sabedoria dos homens, vamos ver mais um exemplo. Portanto, contempla a vocação de vocês, o chamado de vocês, a conversão de vocês.
essa vocação de vocês. E contemplar aqui reflitam, parem para pensar. Vamos fazer um exercício mental. Vocês estão aí se gloriando dos homens, da sabedoria dos homens, dos poderosos dessa vida, criando fã-clube. Vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha para dentro da igreja, dá uma olhadinha aí para a vida de vocês. Vamos fazer uma retrospectiva ao chamado de vocês, à convocação de vocês para o Evangelho. Mais uma vez ele está falando de chamado. Ele falou no início do capítulo e está chamando agora. Então ele diz, irmãos, contemplai a vossa vocação ou vosso chamado. Vamos voltar lá atrás, quando vocês se converteram, quando vocês foram chamados pelo Senhor, quando eu cheguei aí pregando o Evangelho, que ele vai explorar melhor no capítulo 2. Aí ele diz, pois não foram chamados ou convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Igreja de Corinto, presta atenção, olhe para vocês, olhem para dentro da casa de vocês e vamos lembrar do chamado, da conversão, da vocação de vocês. Foram chamados aí, no seio da igreja, no contexto da igreja, muitos sábios, poderosos, pessoas de nobre nascimento, foram chamados aí. Essa tríade que o mundo aplaude, que o mundo elogia, que o mundo adora, que o mundo coloca no pedestal, e que vocês estão fazendo isso. Vocês estão com essa mentalidade mundana, trazendo para dentro da igreja. Eu pergunto, vocês mesmos, quando vocês foram chamados, quando a mensagem do Evangelho chegou aí, quem se converteu na cidade de Corinto? Foram muitos sábios? Os inteligentes, os filósofos, os grandes oradores, foram os poderosos, os influentes, os grandes líderes, foram os de nobre nascimento, foram esses? E é claro que a resposta dos coríntios tem que ser não. E meus irmãos, aqui está um dos pontos mais importantes da fé cristã, que serviu de crítica ao longo da história da igreja e que é alvo de crítica até hoje. Por exemplo, um filósofo judeu chamado Celso, ele criticava o cristianismo e ele dizia que o cristianismo tinha uma predileção pelos párias, pelos pobres, por gente ruim, por gente que não tinha nada, pelos escravos, as crianças abandonadas. E ele dizia, o cristianismo é essa religiãozinha aí, que não quer saber de culto, que não quer saber de gente importante e tal. Agora, manda um pobre para lá, manda um escravo, manda alguém para o meio deles para ver se eles não abraçam. E aquilo que era motivo de crítica para Celso, para Paulo aqui, é motivo de glória. Paulo está dizendo, é exatamente isso que Deus faz. Enquanto o mundo está atrás dos sábios, dos poderosos, dos influentes, daqueles que nasceram em berço de ouro, enquanto o mundo está olhando para essas pessoas e aplaudindo e querendo elas, o cristianismo é completamente diferente, sim. O cristianismo, na sua grande maioria, é formado por artesãos, carpinteiros, escravos, gente pobre, gente humilde, jornaleiros, donos de casa, gente simples, gente que não nasceu em berço de ouro. É o cristianismo. Agora, por favor, eu sei que o meu tempo aqui é reduzido e eu vou procurar ser criterioso nisso. Por favor, não queira implantar ideologia no texto bíblico. A discussão de Paulo aqui não é ideológica. A gente vai chegar aqui mais na frente. Paulo não está aqui fazendo uma defesa pura e simplesmente dos pobres pelos pobres. Não. E Paulo não está dizendo que na igreja só tinha pobre, só tinha gente humilde, só tinha escravo. Não. Olha o texto direito para você não fazer heresia em cima da palavra de Deus. Como é que diz o texto? Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois
não foram convocados muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não. O que significa dizer? Que tinha sim sábio, tinha gente poderosa, tinha gente de nobre nascimento na igreja, mas não eram muitos. É assim em toda a história. Deus não exclui os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento por excluir. Não. Na própria constituição da igreja de Corinto, você tinha Estéfanas, que pelo contexto aqui da carta você nota que era alguém que tinha condições. Você tinha Erasto, que Paulo vai citar lá em Romanos, ele não cita aqui na carta, mas em Romanos 16, 23, ele cita que se converteu o tesoureiro da cidade de Corinto, que era Erasto, e que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, está hospedado na casa dele, a igreja se hospedava na casa dele, então era um homem rico, era um homem importante. Você tem Estéfano, você tem Erasto, você tem Crispo, que era o chefe da sinagoga, que tinha uma casa que também cedeu para a igreja. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, não são muitos. Não são muitos. O que caracteriza o cristianismo é, de fato, que não são muitos os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento, que faz parte da igreja. E quando a igreja está com essa mentalidade de valorizar, ou de dar ênfase, ou de priorizar aquilo que Deus não prioriza, ela está em pecado. Dr. Gordon Fee, no seu comentário desse texto, que para mim é um dos melhores comentários da carta aos Coríntios, um comentário com mais de 1000 páginas, e que está no ranking dos melhores comentários no mundo da carta aos Coríntios. Dr. Gordon Fee, quando ele expõe esse versículo, ele termina com uma aplicação interessantíssima. Ele diz assim, quando a igreja cria qualquer tipo de estratégia ou divisão para classe média e classe alta, a igreja está indo de encontro à vontade revelada de Deus na sua palavra. A igreja não pode fazer isso. A igreja não pode viver em função da classe média ou da classe alta, porque não foi assim que Deus quis, e está muito claro aqui no texto, quando ele diz, irmãos, contemple a vocação de vocês. Veja o chamado de vocês, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco os de nobre nascimento. Então, o Dr. Gordon Fee diz, quando um pastor, quando um conselho, uma igreja, uma junta missionária, diz, nós vamos criar uma igreja para a classe média, está completamente fora da palavra de Deus. É triste, meus irmãos, quando as pessoas dizem assim, a igreja presbiteriana é uma igreja de elite. Deus chamou a assembleia para pregar para os pobres e a igreja presbiteriana para pregar para os ricos. Se a gente tiver essa mentalidade, meus irmãos, nós estamos sendo antibíblicos, talvez até diabólicos. Agora, também a gente precisa ter cuidado para não dizer que a igreja é somente para os pobres. Não. A beleza da igreja está exatamente na sua diversidade. A beleza da igreja está em que Deus, apesar de, como método, como prioridade, e a gente vai ver aqui por quê, ele fazer uma predileção, entre aspas, pelos fracos, pelos humildes, ele salva a gente rica também. Ele salva a gente da classe média, da classe alta, e é possível alguém ser rico, intelectual, poderoso, de nobre nascimento e ser um servo de Deus. Eu estou fazendo essa ressalva aqui, porque nós temos também um problema na igreja, que qualquer pessoa que começa a enricar, que começa a crescer intelectualmente, ou porque a pessoa tem uma condição de vida melhor, todo mundo já olha meio torto. E crente tem um problema sério com riqueza, com estudo, com classe mais alta. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu nem posso criar uma igreja para classe média alta, dizendo que a minha igreja eu só quero gente rica,
mas eu também não posso dizer que eu vou criar uma igreja só para pobre, porque Deus chama rico também, Deus salva rico também. Agora, é importante que o pobre e o rico convivam junto, sabendo que eles todos são servos de Deus. Que na igreja não tem de nobre nascimento, não tem poderoso, não tem sábio. Na igreja todos são irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Não pode haver divisão. E Paulo está falando aqui que esses homens são sábios, poderosos, nobre nascimento, pelos critérios do mundo, pela visão do mundo. Para Deus, não. Para Deus não passa de pecadores, de seres humanos. Para o mundo, eles podem ser tidos como sábios, eles podem ser tidos como poderosos, influentes, de nobre nascimento. Para Deus, não. Por isso que Paulo está dizendo, meus irmãos, que história é essa de estar endeusando os homens, de estar trazendo essa mentalidade para cá, de estar olhando para Apolo como um grande orador, para Paulo, para Pedro, fazendo esse fã-clube dentro da igreja? Vocês estão se colocando numa posição, meus irmãos, que vocês não têm. Olha para dentro aí da igreja, cadê os filósofos de Corinto? Estão aí dentro? Não. Cadê os poderosos? Estão aí dentro? Não. Cadê os de nobre nascimento? Aquela turma que nasceu em berço de ouro, estão aí dentro? Não. Então, por que vocês estão com essa mentalidade? Pense sobre isso, meu irmão. Porque, às vezes, o problema não está do lado de lá, o problema está aqui. Aí, Paulo vai dizer assim, pelo contrário. Pelo contrário. E, como eu disse, a abordagem de Paulo não é sociológica, não é ideológica. Paulo não está tratando aqui de política, de visão do pobre. Por favor, Paulo está tratando de um problema de divisão na igreja, influenciado por uma mentalidade mundana, grega, filosófica, que está endeusando a cultura, a sabedoria humana e os homens. Não tem nada a ver com a política do mundo. Mas aí Paulo vai chamar para o ponto teológico. O argumento dele é teológico. E ele vai dizer, pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha que coisa interessante. Porque Paulo agora vai dar o argumento teológico. Ele fez a constatação, ele disse, igreja de Corinto, olha para dentro aí do templo de Corinto. É claro que não tinha um templo em Corinto, era igreja nas casas. Mas ele está dizendo, olha aí para a comunidade. Vocês estão se achando o buraco da bolacha creme crack, vocês estão endeusando homens, filosofia, cultura mundana. Olha para dentro da comunidade aí. Tem muito sábio aí? Tem não. Tem muito poderoso aí? Tem não. Tem muitos de nobre nascimento? Tem não. Aí ele diz, sabe por quê? Por uma escolha de Deus. Soberania de Deus. Veja que no primeiro versículo aqui, o verso 26, ele está falando do chamado. Ele está falando que quando ele pregou o evangelho, Deus chamou. Quem foi que Deus chamou? Quem foi que Deus convocou? Deus chamou os simples, os humildes, aqueles que são desprezados para o mundo. Mas eles só foram chamados, convocados, eles só vieram, por quê? Porque foi Deus que escolheu. Existe uma relação muito íntima entre a escolha divina e o chamado do evangelho. Ninguém entra na igreja de forma voluntária, ele só entra porque ele foi escolhido e chamado. Deus escolheu na eternidade e Deus lhe chamou pela pregação do evangelho. Não foi você que decidiu, não foi você que quis, não é algo nosso. Não, se dependesse de nós, a gente estava no mundão. Se dependesse de nós, nós não teríamos abraçado a mensagem da cruz, porque é loucura para a mente humana. Acreditar que a salvação vem através de um homem morto numa cruz é loucura, é insensatez, é tolice.
do ponto de vista humano, mas quando Deus escolhe, Deus chama, ilumina a mente com o seu Espírito, a gente vem e crê nisso de todo o coração. Então Paulo está dizendo, pelo contrário, meus irmãos, Deus, na sua soberania, escolheu justamente o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele vai fazendo contraste com o que ele acabou de dizer. Ele escolheu o que para o mundo é loucura, é insensatez, para envergonhar os sábios. Escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, aqueles que não são poderosos, para envergonhar os poderosos, para ridicularizar com estes poderosos. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, é desprezado, não tem nobre nascimento, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Algumas coisas interessantes aqui nesse texto. Primeiro, essa escolha divina, soberania de Deus, não depende de nós. Não depende de quem quer, de quem corre, do que faz, deixou de fazer. Não, é soberania de Deus, é a escolha de Deus. Segundo, Deus escolhe totalmente em contrário àquilo que o mundo pensa. O mundo valoriza essa tríade: sabedoria, poder, nobre nascimento. Deus inverte a coisa. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. A pirâmide está invertida. Aquilo que lá fora está no topo, na igreja de Deus, no reino de Deus, está embaixo. Então, se lá fora é valorizado o sábio, Deus não escolheu os sábios. Deus escolheu os loucos, os insensatos, os humildes, os simples, os tolos. Louco aqui é para o mundo, tá certo? Louco aqui é para o mundo. Aqueles que são tolos para o mundo, que são simples para o mundo, que o mundo olha e vê como louco, Deus escolheu para envergonhar os sábios. Ele não escolheu muitos doutores, PhDs, prêmios Nobel, não. Ele escolheu gente simples, que para o mundo é loucura, para envergonhar esses sábios. Ele escolhe os fracos, aqueles que não têm influência, aqueles que não estão nos grandes cargos do mundo, para ridicularizar com esses poderosos. O cara é poderoso, ele está numa posição de destaque, de liderança, um senador romano, um líder grego, um filósofo, mas Deus escolheu gente simples, gente fraca, gente humilde, como o apóstolo Paulo, que ele vai usar o exemplo dele, que quando chegou em Corinto era com temor, tremor, gente simples. Paulo era baixinho, com as sobrancelhas coladas, talvez com as pernas tortas, gente simples, chegou ali. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo era um homem de 3 culturas, a cultura grega, romana, judaica. Nasceu em Tarso, que era um centro de filosofia, conhecia a filosofia na ponta da língua, mas quando Paulo chegou em Corinto, ele pregou uma mensagem simples, com o corpo todo em fraqueza, simples, humilde, um fazedor de tenda, pregando numa linguagem simples, e Deus honrou a pregação daquele homem. Deus honrou o ministério daquele homem. Paulo está dizendo, Deus escolhe os fracos, exatamente para ridicularizar os fortes. E ele diz, olha, e tem mais, ele escolheu os que do ponto de vista do mundo é insignificante, é desprezado, não tem nobre nascimento, exatamente para... Ele escolheu os que nada são, os Zé Ninguém, exatamente para reduzir a nada o que são. Qual é o ponto aqui, meus irmãos, que eu chamo a sua atenção e que é da máxima importância? Paulo está falando aqui da escolha divina. Paulo está falando aqui daqueles que foram escolhidos. Mas se você prestou atenção no texto, Paulo está antecipando aqui o juízo de Deus. Esse texto é escatológico. Esse texto aqui está mostrando para nós, Paulo dizendo assim, olha, meus irmãos, dá uma olhadinha aí na igreja.
Veja que Deus não escolheu os sábios, os poderosos, os influentes. Pelo contrário, ele escolheu exatamente o oposto disso. Agora, por que Deus fez isso? Igreja de Corinto, preste atenção que isso aqui vai fazer diferença na vida de vocês. Por que na sabedoria de Deus, por que nessa loucura de Deus, Deus resolveu escolher os simples, os humildes, os que nada são? Porque Deus, com essa escolha, já está humilhando, julgando, colocando no devido lugar aqueles que são sábios, poderosos, aqueles que são de nobre nascimento lá no mundo. A escolha de Deus já é juiz de Deus contra essas pessoas. Deu para entender aqui? O que Paulo está dizendo aqui, ele está apontando escatologicamente para o juízo, mas ele está dizendo que o juízo de Deus já começou. E como é que o juízo de Deus começou para essa humanidade caída? Na hora que Deus, ao invés de escolher um sábio, ou muitos sábios, Deus escolhe aqueles que são simples aos olhos do mundo, Deus já está condenando os sábios. Na hora que Deus escolhe alguém simples, um escravo, um jornaleiro, uma dona de casa, alguém simples do dia a dia, Deus já está dizendo assim para aqueles que são poderosos, para os grandes líderes influentes. Está dizendo assim, eu não escolhi vocês e se preparem que vocês vão prestar conta diante de mim. Eu não escolhi vocês, eu escolhi os simples. Na hora que ele pega gente das famílias mais simples, mais humildes, como eu e você, e escolhe para fazer parte do seu reino, e ele não escolhe muita gente da classe alta, de nobre nascimento, ele está dizendo assim, vocês que têm o melhor desse mundo, vocês que são nobres, que são aplaudidos, que são aclamados, saiba que eu já estou julgando vocês, quando eu estou preterindo vocês em favor daqueles que são fracos, daqueles que não são influentes. Então ele diz assim, eu pego aqueles que nada é, para reduzir a nada aqueles que são, ou que acham que são de acordo com os critérios do mundo. Aí Deus diz, o critério do mundo é, quem é louvado aí no mundo? O doutor da Universidade Federal, o governador, o político, o grande empresário da cidade ou do país. Quem é aclamado aí no mundo? Os grandes escritores, os grandes filósofos. Quem é aclamado aí no mundo? Você nasceu, você é de qual família? Qual o brasão da sua família? Qual é a sua origem, a sua árvore genealógica? Aí Deus diz, o padrão do mundo é esse, Pois eu vou inverter. Eu vou escolher gente simples, gente humilde, gente fraca, e com isso eu já estou julgando estes que se acham alguma coisa. Aí Paulo está dizendo, igreja de Corinto, se Deus fez isso, por que vocês estão fazendo o contrário? É como Paulo estivesse dizendo para a igreja do Pirangi, se Deus está julgando o mundo, os sábios, os poderosos, os de nobre nascimento, por que a igreja vai criar um plano de evangelização voltada só para esse grupo? Se Deus já disse que não gosta desse grupo. Ele salva alguns por misericórdia, mas não é o alvo dele. A misericórdia de Deus se estende para alguns, mas o critério de Deus é escolher aqueles que não são, aqueles que nada é, para reduzir a nada aqueles que são. Então dá para entender que quando a igreja diz assim, nós somos uma igreja voltada para a classe média, para a classe alta, para os intelectuais, para esse tipo de pessoas, a igreja está pecando? A igreja está errada? Paulo está sendo escatológico, Paulo está sendo doutrinário, Paulo está falando do juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Ele vai reduzir a nada aqueles que são. Ele vai fazer isso lá na frente e ele já está fazendo agora, quando o mundo olha e diz assim, quem são os membros das igrejas? Aí você vai olhar os membros das igrejas. Gente simples, gente humilde, mas que Deus abençoa. Que Deus abençoa. Irmãos, o problema da igreja nunca foi a ausência de gente rica, de gente influente, de dinheiro, de gente sábia. Não, nunca foi.
Nenhuma igreja no Brasil ou no mundo constrói por causa de ricão que está dentro dela. Se você for em qualquer igreja, em qualquer denominação, você vai ver que igrejas construíram templos, faz a obra missionária, a coisa caminha por causa de gente simples, órfãos, viúvas, gente simples, com fidelidade ao Senhor. Mas olhe para o texto e vamos caminhar para a conclusão. Olha o que Paulo diz aqui. Por que Deus fez isso? Qual o propósito? De Deus escolher os que para o mundo não são nada, Ele quer reduzir a nada aqueles que são, Ele está julgando antecipadamente, mas Ele diz aqui o propósito, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante dEle. Se Deus chamasse os sábios, eles iriam dizer assim, Deus nos chamou porque nós somos os caras. Se Deus chama muitos poderosos, vai dizer, Deus me chamou e a igreja cresceu por causa de mim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, não, essa igreja aqui só é alguma coisa porque eu sou de nobre nascimento. Minha família é importante, de destaque na cidade, eu tenho influência e por isso que a igreja cresce. Aí Paulo diz, não, Deus não chamou ninguém nesse sentido, para que ninguém, nenhuma carne se glorie diante de Deus. Deus chama pobre, gente simples, gente humilde, gente semi-analfabeta, gente que não é ninguém, para dizer assim, a glória é minha, é minha. Não pense, meu irmão, que você está aqui porque você é alguma coisa. Não pense que você é pastor, presbítero, diácono, músico na casa de Deus, ou que você exerce uma função na casa de Deus porque você é alguma coisa. Não, se você fosse, Deus não tinha chamado você. Você está exercendo para que a glória seja de Deus. Deus capacita você. Deus chama, Deus escolheu e chama, e Deus capacita aqueles que não são absolutamente nada, para que a glória seja dEle. Para que o nome dele seja glorificado. Naquele dia, quando nós adentrarmos as mansões celestiais, nós não vamos dizer assim, eu estou aqui porque eu sou de nobre nascimento. Eu estou aqui por causa disso. Não, você está aqui por graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. É por causa disso. E cá entre nós, meus irmãos, se a gente for dar uma olhadinha na nossa vida, a gente vai ver que isso aqui é um fato. Compara os pastores com os grandes oradores desse mundo, para ver a diferença que é gritante. Você tem gente simples, gente humilde, às vezes cheio de erros de português, que não tem oratória, que não tem expressão, que não tem... Mas quando fala a mensagem, o evangelho, vidas são transformadas. E o doutorzão lá da universidade, dá o microfone para ele pregar, para ver se ele consegue. Para ver se vai dar resultado. Para ver se vai mudar a vida. Para ver se vai transformar famílias. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Aí Paulo vai concluir dizendo assim, portanto, concluindo aqui meu argumento, portanto, meus irmãos, vós sois dele em Cristo Jesus. Lembra do que eles diziam em relação a Paulo, a Apolo e a Pedro? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo diz, que história é essa, irmão? Vocês estão dizendo que é dos homens, seguidores de homens, agindo como os mundanos, agem com os grandes intelectuais, com os artistas, os filósofos, as pessoas desse mundo. Que conversa, vocês não são de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de ninguém. Vocês são de Cristo, vocês são dele, vocês são de Deus. A igreja não pertence a homens, por isso que a igreja não pode seguir homens, adorar homens, endeusar homens. Isso é mentalidade mundana, que não pode entrar na igreja de Deus, mas infelizmente entra. Eu sou do grupo do pastor fulano, do pastor cicrano, eu sigo fulano, eu sou seguidor, eu só faço o que ele diz. Não, meu irmão.
Você é de Deus em Cristo Jesus. Aí ele diz que esse Cristo, o qual se tornou para nós, e Paulo vai usar palavras aqui que dá uma série de sermão, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Lembre-se que Paulo está sempre fazendo contraste com aquilo que ele acabou de dizer. E ele está dizendo assim, igreja de Corinto, vocês estão procurando sabedoria no mundo, nos homens, mas Cristo é que é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que o mundo não viu, que o mundo não conhece, que o mundo não aceita. Cristo se tornou de Deus para nós a verdadeira sabedoria. Aí ele diz, Cristo a fim de quê? Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus. A verdadeira sabedoria é Cristo. E ele vai explorar mais isso a partir do capítulo 2 e 3. A sabedoria. Então, se a verdadeira sabedoria é Cristo, por que eu estou atrás dos sábios, dos filósofos? Não, a verdadeira sabedoria é Cristo. Aí ele diz, justiça. E justiça aqui, veja que ele usa um termo filosófico, sabedoria. Ele vai usar um termo forense para falar da questão romana. Justiça, que tem a ver com a nossa justificação. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós buscamos também não só a sabedoria, o conhecimento, mas nós buscamos justiça ou justificação diante de Deus. Como é que o homem se apresenta diante do tribunal de Deus? Deus que é justo, que é perfeito. Como é que o homem pode se apresentar diante do tribunal de Deus? Aí ele diz aqui, Cristo é a nossa justiça. É em Cristo que nós somos justificados. Então, nós temos em Cristo a verdadeira sabedoria e nós temos em Cristo a verdadeira justiça. Por isso que nós somos justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Santificação. Essa separação para Deus. Lembra do início do capítulo? Nós somos santificados e chamados para ser santos. Santificação aqui é consagrado, separado para Deus. Nós somos em Cristo. E redenção. Essa palavra redenção aqui traz a ideia de comprar, de pagar um resgate. Nós estávamos no cativeiro do pecado e o Senhor foi lá e pagou o nosso resgate e nos tirou da escravidão. Nós somos redimidos em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é, meus irmãos, quem dos homens fez isso aqui por vocês? Quem dos homens que vocês estão endeusando é da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para vocês? Ninguém. Então por que vocês estão se gloriando nos homens? Por que vocês estão seguindo homens? Aí ele diz o propósito final, a fim de que, como está escrito, ele vai citar o profeta Jeremias aqui no texto, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloria, e gloriar-se aqui é confiar em si mesmo, é a autoconfiança, ou aquele que se vangloria. Você confia em si mesmo, você confia nos homens, você confia nos sábios, nos poderosos, nos de nobre nascimento. Aquele que se gloria, ao invés de se gloriar nos homens, glorie-se no Senhor. Confie somente no Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é, a sua salvação, a sua vida, tudo na sua vida depende do Senhor e não dos homens, da sabedoria dos homens, do poder dos homens, da oratória, da retórica, da influência dos homens. Então, se você tem de que confiar ou se gloriar em alguma coisa, se glorie e confie no Senhor. Não em vocês, não nos homens, porque os homens são fracos, os homens são tolos, os homens são pessoas que, se não fosse a graça de Deus, eles eram reduzidos a nada. A nada. Oh, meu querido irmão, eu quero concluir com algumas aplicações para nós, só citando para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, mais uma vez, Paulo está chamando a atenção da igreja para o problema da mentalidade. A gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes nós somos mais brasileiros do que crente. A gente tem que ter cuidado para a mentalidade mundana não estar invadindo a igreja.
Era o que estava acontecendo com Corinto. E Paulo está dizendo, vocês estão pensando como o mundo, de acordo com a cultura do mundo, e isso é errado. Compare aquilo que é critério humano, de acordo com a visão humana, com aquilo que é de Deus, que você vai ver o contraste terrível. A salvação para o mundo é através da gnose, do conhecimento, das obras e outras coisas mais. Para Deus é através da mensagem da cruz, que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas é o método que Deus utilizou. Um homem preso numa cruz, morto, foi o método que Deus utilizou para salvar a humanidade. E se você não crê nisso, você está perdido. Quer ver outro exemplo da loucura de Deus? Vocês, a igreja de Corinto. Olha para dentro da igreja aí e veja se Deus escolheu de acordo com os critérios humanos, com a mentalidade humana. Não. Deus escolheu de acordo com a sua soberana vontade. Deus escolheu os que nada são, os Zé Ninguém, para reduzir a nada aqueles que se acham alguém, que se colocam no pedestal. Deus escolheu os que nada são para humilhar, para ridicularizar, para julgar, para colocar no devido lugar aqueles que se acham alguma coisa. Alguma coisa. Terceira coisa, meu querido irmão, cuidado com orgulho. Cuidado com vanglória. Uma igreja pode ser orgulhosa. E cá entre nós, de vez em quando nós, os presbiterianos, a gente se acha a cocada preta, não é não? A gente se acha melhor do que os assembleanos, do que os batistas, do que os nossos irmãos na fé. Reformado, presbiteriano, calvinista, com essa febre que está tendo no nosso país e no mundo, né, do calvinismo. Então, a pessoa começa a ler a teologia reformada, já começa a se achar o tal e os demais são a ralé. Cuidado, meu querido. Cuidado com vanglória, cuidado com orgulho. Seja pessoal, seja denominacional, seja o que for. Deus não dá a sua glória para ninguém. Para ninguém, a glória é dele. Se alguém vai se gloriar, que se glorie no Senhor. Não confie em você, não confie na sua denominação, não confie em homens, confie em Deus. Se glorie no Senhor. A outra coisa, meu querido, se Deus lhe chamou, dê graças a Deus. Se Deus lhe chamou, se você está na casa de Deus, se você faz parte da igreja de Deus, dê graças a Deus, porque até onde eu sei, aqui na igreja do Pirangi não tem ninguém de nobre nascimento, de sangue azul. Aqui não tem ninguém poderoso, grande líder nacional, internacional. Não tem ninguém aqui filósofo, sábio, de acordo com o mundo, que é aclamado pelo mundo. Até onde eu sei. Tem gente boa aqui, tem gente batuta, tem gente assim, para frente, mas a grande maioria é gente simples, como eu e você. E isso mostra a graça de Deus na nossa vida. Deus nos chamou por sua graça. E se Deus está dando oportunidade para você, meu irmão e minha irmã, se Deus está lhe colocando em lugares de honra, de destaque, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja glorificado, não é o seu. É para a glória dEle. Veja que Ele salvou Erasto lá em Corinto, para que Erasto hospedasse a igreja na casa dele. Erasto era rico, mas abençoava a igreja. Estéfana e tantos outros, homens de Deus, ricos, gente influente, tem sim, são poucos, tem, mas você sabe que é homem de Deus, é quando a riqueza não subiu para a cabeça dele, o poder, os cargos, tudo aquilo que ele tem lá fora, ele entende que é simplesmente um meio para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Então, põe a boca no pó e diga, Senhor, eu te dou graças, porque quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me colocar aqui? Quem sou eu para o Senhor colocar na sua igreja? Quem sou eu para ter tudo isso que eu tenho hoje? É graça, é misericórdia, é amor do Senhor. Mas tem gente que se acha, né? Não, eu tenho porque, afinal de contas, eu sou isso, eu sou aquilo. E cá entre nós, meus irmãos, um rico besta já é problema, e um pobre besta aí é pior. Porque quando o rico se orgulha, ele tem pelo menos do que se orgulhar. Carrão, roupa boa, apartamento de cobertura. Agora, quando você vê um pobre, meu irmão, querendo ser rico, quando você vê um pobre, não, eu não como um cachorro quente na esquina, não, só como no Camarões.
com os cartões tudo vencido. Por favor, meu irmão, viva de acordo com a sua realidade. Porque não é o lugar que você come, não é a roupa que você veste, não é o lugar que você mora que faz você. É a graça de Deus na sua vida. É a graça de Deus. E concluindo, eu quero voltar àquela questão lá do bispo. O mundo pode ter os alguéms e os ninguéms, mas na igreja de Deus não. Na igreja de Deus, todos nós somos servos, servas, meninas dos olhos de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada pelo sangue do Senhor. Você tem valor, meu querido. Você tem valor, minha irmã. E o seu valor não está no relógio que você usa, na roupa que você veste, no carro que você anda. O seu valor está em Deus ter escolhido você em Cristo Jesus, ter chamado você, ter tornado você um filho e uma filha dele. Você tem valor. Coitado daquele bispo. A gente entende a situação dele, mas ele deveria entender que o valor dele não estava em ser bispo de Cantuária, em ser pastor de uma grande igreja. O valor dele está em ser um servo e uma serva de Deus. Que Deus inverta os nossos padrões e a nossa visão. E que se a igreja está fugindo da rota e priorizando aquilo que Deus não prioriza, que o Senhor traga ela de volta à sua palavra. Mais uma vez, citando o Dr. Gordon Fee, concluindo, ele diz assim, esse texto está aqui como um alerta para mim, para você, para a igreja do Senhor. Toda vez que lermos 1 Coríntios 1, 26 a 31, nós vamos buscar a prioridade de Deus. E a prioridade de Deus são aqueles que nada são, para reduzir a nada os que são. Então, não divisão, não siga homens, adore e confie somente no Senhor. Vamos ficar de pé?